Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Paulo Máximos aqui. Sou psicólogo, trabalho com a perspectiva analítica de Carl Gustav Jung e nesse nosso segundo encontro a gente dá continuidade a mais uma série, também toda dedicada aos estudos desta teoria e de seus desdobramentos para a prática clínica. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a esse segundo episódio dessa nossa playlist sobre contos de fadas dentro da teoria analítica. Bom, vamos lá, deixa eu ajeitar aqui as coisas para vocês, pôr a tela com a citação escolhida para a gente já começar. Jung em pauta. Psicologia analítica acima de qualquer suspeita. Get ready. Só que assim, antes da gente entrar diretamente na citação, deixa eu só situar vocês com relação ao que a gente vai fazer aqui agora, para que isso também não fique tão nebuloso na cabeça de vocês. Então veja, aqui nesse momento do vídeo, eu estou interessado em duas coisas. Primeiro, entender de onde vêm os contos de fadas do ponto de vista da psicologia analítica. E em seguida, começar a preparar o terreno para uma outra questão que a gente vai desenvolver depois, que é como esse material deve ser lido quando o critério é clínico. Então agora eu vou começar aqui nesse trecho falando um pouco sobre esse nosso tema, a partir desse slide que vocês estão vendo aí. Eu coloquei aqui uma citação da Maria Louise von Franz, que eu tirei do livro dela, A Sombra e o Mal nos Contos de Fadas. E eu acabei escolhendo exatamente esse trecho porque, na minha leitura, é aqui que ela formula com mais precisão e clareza o problema que nos interessa, a origem dos contos de fadas e a função que esse material assume dentro da psicologia analítica. Nesse trecho, gente, a von Franz, ela está dizendo que os contos de fadas, eles funcionam como uma espécie de mapa das estruturas mais básicas do comportamento humano. Isto é, eles mostram de forma simbólica como certos conflitos e certos padrões psíquicos, eles aparecem na vida de qualquer pessoa. Agora, a importância disso dentro da perspectiva analítica é que esses padrões, eles não são apenas individuais, eles também são universais. Então, quando a gente estuda mitos e contos de fadas, a gente também começa a reconhecer esses modelos que se repetem na psique. E aí entra o ponto prático que ela está destacando aqui. Ou seja, quanto mais clareza a gente tem sobre essas estruturas universais, mais fácil fica de separar o que em uma pessoa é realmente único daquilo que faz parte de um padrão humano mais amplo. Então veja, essa distinção ela é fundamental porque ela ajuda a compreender melhor o sofrimento psíquico e também orienta possíveis caminhos de transformação dentro da clínica. Agora, claro, e eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Para isso aqui, também é necessário um cuidado clínico muito, mas muito importante da nossa parte. Porque veja, quando a von Franz fala desses padrões universais, existe sempre o risco de uma leitura mais apressada levar o clínico a encaixar o paciente dentro de um modelo simbólico já pronto. Reconhecer padrões universais aqui, gente, não significa reduzir o indivíduo a esses padrões. Até porque, do ponto de vista da psicologia analítica, isso seria um erro. Porque, como o próprio Jung já explicou, os conteúdos universais, arquétipos, estruturas, padrões, só existem concretamente na forma como aparecem na vida singular de cada indivíduo. Ou seja, o universal nunca substitui o individual.
O que interessa clinicamente é sempre como essas estruturas universais se manifestam de forma única na vida de cada sujeito. É essa tensão entre o universal e o singular que orienta a escuta clínica. E é sobre isso que a gente ainda vai aprofundar mais adiante. Bom, então eu escolhi esse trecho porque ele permite a gente acompanhar o raciocínio da Von Franz enquanto ela vai mostrando como esse tipo de material se forma, como ele se transforma ao longo do tempo e, sobretudo, o que permanece quando todo o resto desaparece. Veja bem, aqui a gente precisa frisar uma coisa. Nesse ponto do livro, ela está interessada em algo muito específico. Entender quais experiências psíquicas estão na base dos contos de fadas. E, ao mesmo tempo, entender por que essas histórias continuam sendo transmitidas, mesmo depois delas perderem completamente os seus autores, o seu contexto histórico e qualquer referência pessoal direta. É isso que ela está interessada aqui. Então, antes de entrar linha por linha na citação, vale a pena vocês já terem isso em mente. O que a Von Franz está fazendo aqui não é uma interpretação moral do conto de fadas, nem uma leitura simbólica no sentido vulgar do termo. Ela está descrevendo um processo psicológico, um processo pelo qual certas experiências, certos afetos e certas imagens conseguem atravessar o tempo e se fixar numa forma narrativa extremamente simples, mas estruturalmente muito precisa. E é a partir dessa ideia que a gente também vai trabalhar agora, usando o próprio texto dela como fio condutor e sem acrescentar nada que não esteja de algum modo já implicado ali. Então, só para deixar bem claro o que a gente está fazendo aqui hoje, o nosso ponto de partida, veja, a pergunta que a gente está tentando responder aqui, de onde vêm os contos de fadas, do ponto de vista da psicologia analítica, essa pergunta, obviamente, ela não é uma formulação minha. Essa pergunta, ela aparece de forma sistemática no próprio trabalho da Von Franz, especialmente em dois momentos centrais da obra dela. No livro A Interpretação dos Contos de Fadas, onde ela discute diretamente a natureza e a formação desse tipo de material, e também em A Sombra e o Mal nos Contos de Fadas, de onde eu tirei a citação que a gente vai analisar aqui hoje. É nesses textos que ela formula a ideia de que os contos de fadas, eles não devem ser entendidos apenas como produções culturais ou literárias, mas como expressões de processos psíquicos que se organizam e se estabilizam ao longo do tempo. Então, a pergunta que a gente está fazendo aqui, ela já está colocada dentro desse campo teórico. E o que eu vou fazer agora é te mostrar como essa resposta vai sendo construída a partir do próprio texto da autora. Agora só deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos lá. Quando a gente fala em origem dos contos de fadas, o que você entende com isso? Porque veja, se você for responder essa pergunta de forma mais direta, o mais comum aqui é você também pensar que alguém, em algum momento, criou uma história dentro de um certo contexto e que depois isso foi sendo passado adiante. Ou seja, provavelmente alguma coisa assim. Alguém inventou uma história num determinado contexto e essa história ela foi sendo transmitida, certo? Essa é a intuição mais comum. Agora o problema é que se a gente ficar só nisso, a gente também não responde a nossa pergunta. A gente só descreve a circulação histórica das histórias, mas a pergunta mesmo a gente não responde. Então, deixa eu ajustar isso com vocês. Porque assim, a questão aqui, ela não é apenas de onde a história vem no tempo. A questão é de onde vem a forma da história. Então assim, não é só perguntar em que momento essa história apareceu,
ou quem contou ela primeiro. Aqui a questão é tentar entender o porquê ela tem a forma que ela tem. Por que certas imagens aparecem? Por que certos personagens se repetem? E por que essas histórias, mesmo mudando de lugar ou de época, ainda assim continuam obedecendo um mesmo tipo de estrutura? Percebe a diferença? Porque uma coisa é a gente dizer quem contou, outra coisa totalmente diferente é explicar por que histórias tão diferentes acabam tendo a mesma estrutura. Então veja, se a Von Franz, e aqui seguindo a linha do Jung, fala em origem psicológica, o que isso significa? Isso significa que a gente precisa olhar não só para a história pronta, mas para o tipo de experiência que faz uma história assumir determinada forma. Para isso não ficar muito confuso, eu vou trazer um exemplo disso aqui para vocês, que aí também fica mais fácil de acompanhar. Então veja, existe um conto da tradição europeia, mais especificamente do contexto germânico, chamado O Diabo com os Três Cabelos de Ouro. Essa história, ela fazia parte da tradição oral, ou seja, ela era uma história contada entre as pessoas, de geração em geração. E foi assim até o século XIX, onde ela foi registrada na Alemanha pelos irmãos Grimm, dentro da coletânea Contos da Criança e do Lar. Os irmãos Grimm, só para situar vocês, eles eram estudiosos alemães da linguagem e da cultura popular. Aí, no começo do século XIX, eles se dedicaram a reunir e a organizar histórias que circulavam oralmente entre as pessoas, com a intenção de preservar esse material dentro da tradição da cultura alemã. Mas enfim. Agora só um adendo aqui rapidinho. Tem uma coisa importante para a gente começar a observar aqui, desse tipo de material. Vocês percebem? Quando a gente olha para esse tipo de conteúdo, a gente não está lidando com uma criação individual. Ou seja, não é simplesmente alguém que sentou e inventou uma história ali do nada. O que a gente tem aqui é um material que foi sendo transmitido, contado e recontado ao longo do tempo, dentro de uma tradição coletiva. Ou seja, como eu já expliquei, são histórias que são passadas de pessoa para pessoa, de geração em geração, e vão sendo modificadas nesse processo. Então assim, aqui a gente está lidando com um tipo de material que foi recolhido a partir da tradição oral, registrado por escrito e, em muitos casos, também editado e organizado ao longo dos anos. E outra, não se trata de uma versão única. Essas histórias, elas também aparecem em diferentes variantes, em diferentes regiões. E é justamente essa repetição com variação que permite um trabalho comparativo mais sério, mais rigoroso. Então, gente, é esse tipo de material que, dentro da psicologia analítica, especialmente em autores como a própria Maria-Louise von Franz, vai ser tomado como um dos campos privilegiados de análise, porque ele não expressa apenas uma produção individual, como eu estou mostrando aqui para vocês, mas padrões simbólicos que se mantêm e se transformam dentro de uma tradição coletiva. E isso é importante porque isso coloca a gente num campo onde existe recorrência, transmissão e possibilidade de comparação. Depois, mais para frente, eu também vou retomar esse assunto com vocês com mais profundidade, mostrando como esse material é coletado, comparado e trabalhado metodologicamente. Mas por agora, só guarda esse ponto. A gente está lidando com um tipo de produção simbólica que tem base histórica, circulação cultural e consistência comparativa. Ou seja,
A gente está lidando com um material que foi coletado, preservado e comparado em diferentes versões. Jungenbauta. Agora acompanhe o raciocínio aqui comigo, a estrutura. Não precisa decorar o enredo e nem nada disso não. Só acompanhe o movimento mesmo. Então vamos lá. Sim, essa versão que eu estou trazendo aqui, ela tá na mesma coletânea que eu acabei de falar para vocês. Contos da Criança e do Lar, publicada no século XIX pelos irmãos Grimm. Então veja, dentro dessa tradição europeia que a gente está trabalhando aqui, num contexto de reinos, de organização monárquica, onde a sucessão e o controle da linhagem eram questões centrais, essa história ela começa com o nascimento de uma criança, um menino. Então esse menino ele nasce numa família muito simples, gente bem humilde mesmo, sem nenhuma ligação com a corte. E por que isso é importante? Por que essa informação é importante? Essa informação ela é importante porque surge uma profecia, na versão que eu estou trazendo aqui para vocês, dos irmãos Grimm. Essa profecia ela aparece logo no começo da história. Algumas pessoas passam, veem a criança e dizem qual vai ser o destino dela. Que, no caso, aquele menino, mesmo vindo dessa origem mais humilde, vai se casar com a filha do rei. Em outras versões desse conto, isso pode mudar um pouco. Às vezes você pode encontrar algumas versões, algumas variações, onde aparece uma figura específica que anuncia isso. Mas a ideia central aqui, ela continua sempre a mesma. É uma criança muito pobre que já nasce marcada com um destino muito maior do que a própria condição de origem dela. Então veja, isso não é só uma previsão qualquer. Isso daqui, dentro desse contexto, isso mexe diretamente com a lógica daquele mundo, onde quem você é também depende de onde você veio, de onde você nasceu. E no que isso implica? Veja, também não se trata só de um casamento. Isso mexe diretamente com a ordem do reino, com quem pode ou não ocupar esse lugar. E claro, quando o rei ele toma conhecimento dessa profecia, ele não gosta muito dessa ideia e ele tenta impedir que ela se realize, porque para ele, dentro daquela lógica, não faz sentido um filho de gente pobre se casar com a princesa. E outra, o jeito que isso chega até o rei é bem interessante. Já com um menino bem mais velho, eles acabam se cruzando no caminho. O rei vê o menino, descobre de onde ele vem, descobre que ele é filho de gente simples, gente pobre, e alguém ali ainda vai e menciona a profecia que tinha sido dita lá no começo. Então, a partir daí, o rei descobre essas coisas, percebe que ele realmente está diante da criança que, segundo a profecia, vai se casar com a filha dele. Ele descobre que é aquele menino e é isso que faz ele decidir agir. Então veja, o rei decide agir e ele manda um criado dele levar a criança embora. Esse homem, esse criado, ele pega o menino, coloca ele dentro de uma caixa de madeira e vai até o rio. A ideia era simples, jogar aquela caixa na água e deixar que a correnteza levasse. E assim acabaria o problema. E ele faz isso. Só que assim, a caixa cai no rio e ela começa a descer, sendo levada pela correnteza. Só que ela não afunda, ela não se perde ali na hora. Muito pelo contrário.
ela continua boiando e vai seguindo o curso do rio e vai passando por outros lugares até que mais lá na frente essa caixa ela é vista por um moleiro que estava perto da água. Ele vê a caixa, ele acha estranho aquilo e ele vai até lá. Ele puxa a caixa e depois ainda resolve abrir para ver o que tinha lá dentro. Quando ele abre, ele encontra o menino, ainda vivo. E é só mais tarde, já bem mais velho, que essa história começa a voltar. Ou seja, o menino cresce na casa do moleiro, sendo criado como filho, só que com o tempo ele acaba cruzando o caminho do rei outra vez. Assim que o rei vê ele, o rei também já começa a desconfiar e em algum momento ele também percebe que é o mesmo menino de antes, aquele da profecia. Aí o rei tenta resolver a situação de outro jeito. Ele não elimina mais diretamente, ele propõe uma tarefa, só que não é qualquer tarefa. Porque veja, ele manda o rapaz levar uma carta até a rainha. E é bem aqui que as coisas começam a acontecer. Porque nessa carta o rei escreve uma ordem escondida, pedindo que assim que o menino chegasse lá, ele fosse morto. O rapaz ele pega a carta e segue viagem, sem saber de nada. E no caminho ele acaba chegando numa casa onde ele pede abrigo para passar a noite. Quem mora ali também são pessoas simples e a presença daquele jovem viajando sozinho com uma carta do rei começou a chamar a atenção desse pessoal. Então, durante a noite, enquanto ele dormia, uma dessas pessoas vai e pega a carta, abre, lê o que está escrito e entende o que está sendo pedido ali. E aí essa pessoa toma uma decisão. Em vez de manter a ordem do rei, ela troca o conteúdo da carta. No lugar da ordem de morte, ela escreve outra coisa. Ela escreve que aquele jovem ele deveria ser bem recebido e também deveria se casar com a filha do rei. No dia seguinte, ele continua o caminho dele. Ele chega até o reino, entrega a carta conforme o rei mandou. E a ordem é cumprida. Ele se casa com a princesa. Quando o rei descobre o que aconteceu ali, óbvio, aquilo volta contra ele. E aí vem a última tentativa do rei. Ele impõe uma exigência praticamente impossível. Ele manda o rapaz descer até o inferno e trazer de lá 3 fios de cabelo do diabo. Até aqui, gente, vamos parar um segundo. Vamos tentar entender o que já apareceu aqui. Então vamos lá. Um destino que excede o indivíduo, uma tentativa de evitar esse destino, uma ruptura na trajetória. Segura isso aí. Porque o que a gente tem até aqui não é só uma sequência de acontecimentos. Tem um desenho começando a se formar. Você tem, de um lado, algo que é anunciado desde o começo, um destino que não depende da vontade do sujeito, e do outro, uma série de tentativas de interromper isso. Primeiro, eliminando a criança, depois tentando desviar esse personagem, já um jovem adulto, depois tentando contornar a situação por outros meios. E mesmo assim, nada disso resolve, muito pelo contrário. Cada tentativa do rei de evitar acaba empurrando a história ainda mais para frente. A ruptura que aparece lá atrás, quando o menino é tirado de cena, ela não interrompe a trajetória, ela só o encaminha.
A história sai do centro, vai para a margem, mas continua acontecendo. E é justamente por conta disso que, quando ele retorna, já muito mais velho, o nível da exigência ela muda. Ou seja, até aqui ele sobreviveu. Agora não basta mais só sobreviver. Agora ele precisa atravessar alguma coisa. E é nesse ponto que a história dá um salto mais importante. O rei, sem conseguir impedir o que já está em movimento, em andamento, impõe uma tarefa que, à primeira vista, é impossível: descer até o inferno e trazer de lá 3 fios de cabelo do diabo. E claro, aí ele não tem escolha. Ele aceita a tarefa, né? E parte. Mas segura aí. Segura essas informações e vamos voltar aqui. E veja, já repara só uma coisa. Não é simplesmente ir até o inferno, como se fosse um lugar acessível. Existe um caminho, existe um percurso. Ele vai andando, atravessando outros lugares, até que ele começa a chegar em regiões mais afastadas, mais estranhas. E nesse caminho ele encontra algumas pessoas que estão presas a problemas que elas não conseguem resolver. Por exemplo, ele passa por uma cidade onde uma fonte que antes dava água secou. Ninguém sabe o porquê. Mais adiante, ele encontra uma árvore que não dá mais frutos. E depois, ele chega até um lugar onde um barqueiro vive atravessando pessoas de um lado para o outro, sem ele nunca conseguir parar. E essas pessoas, quando veem esse rapaz passando, seguindo adiante, elas fazem sempre a mesma pergunta para ele: já que você está indo para esse caminho, você pode descobrir o que está acontecendo com a gente? E ele vai acumulando essas questões. Ele não resolve ali na hora, mas ele segue. Até que finalmente ele chega na entrada do inferno. E ali o caldo engrossa. A história muda de rumo, de tom. Porque ele não entra de qualquer jeito, não é só chegar e entrar. Quem recebe ele ali, no inferno, é uma figura feminina, uma velha, que na verdade é a avó do diabo. Ela olha para ele e entende o risco da situação. Porque se o diabo encontra aquele rapaz ali, ele não vai sair vivo de lá. Então ela decide ajudar. Ela esconde o rapaz e espera o momento certo. Ou seja, quando o diabo chega, ela começa a agir com cuidado. E quando ele descansa, ela vai lá e, aos poucos, ela vai arrancando os fios de cabelo dele. E cada vez que ela arranca um fio, o diabo reage. E ela usa esse momento para fazer as perguntas. E é assim que ela consegue, uma a uma, todas as respostas que o menino precisava. Porque a fonte secou, porque a árvore não dá mais frutos, e como o barqueiro pode se libertar daquela travessia sem fim. No final, ela consegue os 3 fios de cabelo e entrega tudo para o rapaz. Os fios e as respostas. E aí ele faz o caminho de volta. Agora, gente, acompanha isso aqui comigo com um pouco mais de atenção. Porque até agora a gente percorreu a história. Mas o ponto aqui, ele não é só o que aconteceu com esse personagem. O que eu quero que você comece a observar a partir disso tudo é o seguinte: você consegue notar que mesmo com todos os detalhes da narrativa, rei, menino, carta, inferno, se você tira esses elementos mais concretos e tenta olhar só para o movimento, você
percebe o que sobra? Vamos lá. Tenta olhar só para o movimento. Vamos começar repetindo o raciocínio. Primeiro, aparece alguma coisa que não depende do personagem. Um destino, uma marca inicial. Depois vem uma tentativa de impedir isso, de evitar que aquilo aconteça. Só que essa tentativa, ela não resolve. Ela rompe a trajetória, mas não elimina o problema. A história continua. E mais pra frente, o que aparece depois já não é mais só um risco. Agora, aquilo tudo aparece, se apresenta como uma exigência. Algo que o personagem ele não consegue mais resolver do jeito que ele estava antes. E aí, para dar conta disso, ele precisa passar por um tipo de experiência diferente. Ele precisa sair do nível em que ele estava, atravessar uma situação limite, e só depois disso é que alguma coisa se reorganiza. Então você percebe? Não é só uma simples sequência de acontecimentos. Tem um tipo de encadeamento aí que vai se formando, independente dos detalhes da história. Ou seja, se você muda o nome dos personagens, se você muda o lugar onde a história acontece, se em vez de um rei aparece um pai, se em vez de um diabo aparece qualquer outra figura ameaçadora, esses são os detalhes. Eles podem variar. E de fato, eles variam de uma versão para outra. Agora, o encadeamento, ele não é isso. O encadeamento é a ordem em que certas coisas acontecem. Aqui, nesse caso em específico, o que aparece é mais ou menos o seguinte: algo é anunciado, depois isso é ameaçado, depois surge uma tentativa de impedir, depois aparece uma exigência que o personagem não consegue resolver do jeito que ele vinha resolvendo antes. E por fim, ele é forçado a atravessar uma situação limite para que alguma coisa se transforme. Agora repara numa coisa importante. Isso também não quer dizer que toda a história vai seguir exatamente essa mesma sequência, desse mesmo jeito. O que se mantém não é essa ordem rígida de acontecimentos, mas o fato de que existe um encadeamento, ou seja, uma organização interna, onde certos momentos levam a outros, formando um processo. Percebe a diferença? Uma coisa é o que aparece na história. Outra coisa completamente diferente é como isso organiza. E o que a gente está chamando de estrutura aqui não diz respeito aos elementos isolados, mas a esse modo de organização que continua reconhecível mesmo quando todo o resto muda. Psicologia analítica acima de qualquer suspeita. Então, gente, até aqui o que a gente fez foi o seguinte: a gente pegou um conto, a gente acompanhou o desenvolvimento desse conto e foi isolando um tipo de organização que se repete, não só aqui, mas em outros materiais desse mesmo campo. Ou seja, a gente saiu da história em si e começou a enxergar a forma como ela se estrutura. E isso já permite a gente responder, pelo menos em parte, aquela pergunta inicial: de onde vêm os contos de fadas? Porque, como foi visto, o que aparece aqui não é uma invenção isolada. É um modo de organizar a experiência que tende a se repetir. Agora, dito isso, tem um limite claro no que a gente fez até aqui. A gente conseguiu ver a estrutura,
mas a gente ainda não entrou nela. A gente descreveu o movimento, mas ainda não entendeu com exatidão o que cada uma dessas etapas implica do ponto de vista psicológico. Até porque essa nem é a nossa proposta. Então, por conta disso, o nosso próximo passo é justamente esse. A gente vai pegar aquelas perguntas lá do começo e a gente vai trazer elas de volta para o centro. Porque veja, a gente abriu esse encontro perguntando de onde vêm os contos de fadas, do ponto de vista da psicologia analítica. Essa é a nossa questão norteadora aqui. E é nisso que a gente precisa focar. A gente andou um pouco, trouxe um conto, olhou o movimento dele, destacou algumas coisas. Agora a gente volta. E a gente volta para a mesma pergunta. Só que assim, a gente volta não só para repetir o que já foi dito. A gente volta para olhar isso de outro jeito, por outros ângulos. Então, o movimento agora ele é esse. É pegar essa mesma questão e ir circulando em torno dela, olhando para ela por outros lados, em outros momentos, em outras camadas do que a gente já viu, sem mudar a pergunta, mas também sem ficar preso na primeira forma de responder. Inclusive, esse movimento de ir e voltar, de girar em torno do mesmo ponto, é o que o próprio Jung vai chamar de circunambulação. Agora, só para ser mais preciso aqui com isso, eu não estou usando esse termo no sentido técnico, mais restrito que ele tem dentro da obra do Jung, onde ele aparece ligado, por exemplo, à formulação simbólica e ao modo como certos conteúdos do inconsciente vão sendo elaborados em torno de um centro. Aqui eu estou usando o termo num sentido mais metodológico, mais simples, como um jeito de trabalhar uma questão sem muita pressa, de querer chegar à pergunta rápido demais. Voltando ao mesmo problema, mas mudando o ponto de observação e a camada, para ir ganhando clareza e precisão. Então, segura isso. A pergunta continua a mesma, de onde vêm os contos de fadas do ponto de vista da psicologia analítica. Agora, o que muda é o lugar de onde a gente olha para ela. Então vamos lá. Imagina que numa aldeia alguém conta uma história bem simples. Uma pessoa, ela sai de casa, se perde no caminho, encontra uma figura ameaçadora, sofre alguma coisa, é ferido, é enganado, quase morre, enfim. E depois essa pessoa, ela consegue escapar ou se transformar de algum jeito. Essa história, ela nasce de uma experiência concreta, de algo vivido ou até mesmo imaginado por alguém, mas ainda sem forma fixa, sem intenção de ensinar nada. Agora, essa mesma história, ela também começa a ser contada para outras pessoas. Veja, um outro sujeito conta essa mesma história de novo, só que dessa vez ele já começa a mudar alguns detalhes. Ele muda o nome do personagem, muda o lugar, muda o motivo da viagem. Então, o que era uma estrada vira uma floresta. O que era um homem vira um jovem. O agressor, esse vira um animal ou uma bruxa. Vocês percebem? Esses detalhes, eles mudam porque pertencem à experiência pessoal de quem está contando. Mas repara só no que não muda. Sempre existe alguém que se afasta do lugar seguro,
Sempre existe um encontro com algo destrutivo ou perigoso. Sempre tem uma prova que precisa ser suportada. E sempre tem alguma forma de transformação depois disso. Então, essa sequência, ela não foi decidida por ninguém. Ela se impõe. Então, o que a Von Franz está mostrando aqui é um processo muito particular, específico. À medida que uma história ela vai sendo contada e depois recontada, aquilo que pertence demais à experiência pessoal, nomes próprios, circunstâncias históricas, detalhes biográficos, esse tipo de material, com o tempo, ele tende a desaparecer. O que realmente permanece é justamente o que não depende de um indivíduo específico, mas tudo aquilo que encontra ressonância numa camada mais profunda da psique. E isso é importante da gente entender, mas com muito cuidado, porque esse processo ele não deve ser pensado como uma evolução linear, nem como um refinamento consciente ao longo do tempo. Não tem ninguém ali melhorando a história. Não tem planejamento. O que está em questão aqui é um efeito de seleção psíquica. Certos conteúdos se fixam porque produzem impacto, porque mobilizam imagens arquetípicas, que pertencem ao fundo estrutural da experiência humana. Outros simplesmente não se sustentam e acabam ficando de fora. Por isso o conto de fadas ele não nasce com a intenção de educar, moralizar ou transmitir valores. É disso que eu estou falando aqui esse tempo todo. Ele se forma quando uma configuração psíquica consegue se estabilizar numa narrativa simples, impessoal e transmissível, funcionando do ponto de vista psicológico como expressão direta de processos arquetípicos do inconsciente coletivo. A comparação que a Von Franz faz entre mito e contos de fadas ajuda muito a esclarecer isso, porque o mito ele está profundamente enraizado numa civilização específica. Ele não existe solto, como a gente viu no primeiro encontro. Ele está articulado a um sistema religioso, a instituições, a uma visão de mundo inteira, completa. Então, quando a gente estuda um mito grego, por exemplo, a gente precisa levar em conta a religião grega, a polis, a organização social, a relação com os deuses, a ideia de destino, de culpa, de híbris. Ou seja, como eu já mostrei no vídeo anterior, o mito ele nasce dentro de uma cultura viva e organizada, e ele é inseparável dela. Agora, o conto de fadas, por outro lado, ele já é totalmente diferente. Ele é mais elementar em termos culturais. Só que assim, isso também não faz dele nem superior e nem inferior ao mito, mas diferente. O conto de fadas é como se fosse reduzido aos seus elementos estruturais mais básicos. Ele não depende de um panteão específico, não depende de um ritual religioso, e ele também não depende de uma instituição social concreta. Por exemplo, a figura do irmão mais novo desprezado, a madrasta hostil, a criança abandonada, a tarefa impossível, a ajuda inesperada, a transformação final. Essas imagens aparecem em contos da Europa, da Ásia, da África, com variações, claro, mas a estrutura psíquica permanece reconhecível. E justamente por isso, o conto de fadas ele consegue migrar com mais facilidade entre culturas. Ele atravessa fronteiras, ele sobrevive à mudança de região, de língua, de organização social. Enquanto o mito, muitas das vezes, perde totalmente o sentido fora do solo cultural que ele foi gerado. Então, quando a psicologia analítica ela se interessa pelos contos de fadas, não é porque ele seja mais simples no sentido vulgar ou depreciativo, mas porque ele é
estruturalmente mais concentrado, quase como um destilado dos processos psíquicos fundamentais, entre muitas aspas aqui também. Essa lógica ela fica ainda mais clara quando a gente vê a von Franz recorrendo à anatomia com o comportamento animal. Então assim, aqui ela chama a nossa atenção para o fato de que certos padrões de comportamento pertencem à espécie, ou seja, eles não são aprendidos individualmente do zero. Claro que admitem variações, mas a estrutura, ela tá lá. E ela ainda diz o seguinte, sobretudo no livro A Interpretação dos Contos de Fadas, que algo muito semelhante acontece no plano psicológico. Existem disposições estruturais gerais da psique humana e existem os modos culturalmente modulados pelos quais essas disposições se expressam. Ou seja, e só para dar um exemplo, para que isso também não fique completamente abstrato. De novo, a forma muda, o contexto muda, mas a estrutura subjacente, essa permanece reconhecível. E olha só, gente, tudo isso deixando o campo teórico e indo desembocar lá na prática clínica. Vocês percebem? Porque veja, o sofrimento psíquico, ele é sempre vivido de forma individual, singular, concreto. Ninguém sofre em abstrato. Só que assim, isso não significa que a configuração desse sofrimento seja exclusivamente pessoal. Entendeu agora o pulo do gato? Muitas das vezes o cara está vivendo o que o Jung chama de situação arquetípica. Um padrão recorrente da experiência humana organizado em torno de determinados complexos, no sentido técnico do termo, como o próprio Jung descreve, por exemplo, no livro A Dinâmica do Inconsciente. Então, o estudo de mitos e contos de fadas permitem justamente reconhecer esses complexos estruturais. Como dito, eles funcionam como mapas comparativos. Eles ajudam o analista a distinguir aquilo que pertence à biografia singular do analisando daquilo que pertence a uma configuração psíquica mais geral. Ela não elimina a singularidade do sofrimento. Ela não banaliza a dor, mas ela a situa. Ela retira o sujeito daquela fantasia silenciosa de excepcionalidade absoluta, sem reduzi-lo, sem normalizá-lo e sem apagar a experiência concreta dele. Bom, gente, então com isso acho que a gente já pode considerar esse ponto bem delimitado. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa questão. E a essa altura eu considero essa nossa pergunta bem respondida. A questão clínica, ela apareceu, mas de forma intencionalmente breve. Como eu mesmo disse, não é um tema para ser tratado de passagem. Isso precisa de um desenvolvimento próprio, um vídeo só para isso, com mais tempo, para a gente poder se aprofundar. Aqui, como eu também tinha dito, a ideia foi só preparar o terreno mesmo. E isso, me parece, já foi feito. Então, a gente encerra por aqui. No próximo vídeo, a gente continua. Gente, dá uma força para o projeto, se inscrevendo no canal, deixando seu like, fortalecendo esse nosso trabalho aqui com vocês. Não custa você estar com o controle na mão, tá com o celular na mão, só ir lá e clicar, que isso vai ajudar bastante a gente a poder continuar. E até o próximo vídeo.